Olá, bem-vindo de volta! Esse é um vídeo de uma série de 3 vídeos contando um pouquinho sobre como foi a minha experiência na cidade de Colônia. Então fica ligado aí que vem coisa boa! Se tu não assistiu o primeiro vídeo da série, volta uma casa e dá uma olhada nesse vídeo que tá linkado aqui, porque lá eu contei um pouquinho sobre como foi a viagem de trem de Frankfurt até Colônia e falei um pouquinho também sobre valores, tanto da viagem quanto do hotel, então pode ter informação útil pra ti lá também, tá bom? Depois tu volta aqui. Agora vamos falar sobre a história da cidade de Colônia. Vocês já ouviram falar sobre a água de Colônia? Então, essa é a cidade onde a água de Colônia foi inventada, né, que tem esse nome por causa do nome da cidade. O que é surpreendente para mim é que isso não foi falado em nenhum dos tours que eu participei em Colônia. Eu não sei exatamente o porquê, mas a água de Colônia ela foi criada por um italiano na cidade de Colônia e por isso esse nome foi dado a essa fragrância, que era uma fragrância muito mais leve do que os perfumes muito fortes que as pessoas geralmente usavam na época. Mas essa nem parece ser a história principal de Colônia. Como eu falei, isso não foi mencionado por ninguém com quem eu conversei lá durante a minha viagem e, na verdade, o que eles mais falam tem a ver com o fato de a água de Colônia ter sido inventada por um italiano. O que eles mais falam é da influência italiana que tem muito forte ainda até hoje na cidade de Colônia. Colônia foi uma colônia de Roma por muito tempo e por isso muitos italianos moravam naquela cidade. Existiu uma influência muito grande da cultura italiana dentro da cidade de Colônia. Então sempre que tu falar com uma pessoa de Colônia, ela vai dizer que ela é extremamente patriota. Mas ela é patriota com a cidade, não com o país. Os moradores de lá parecem ter ainda uma admiração muito grande pelos colonizadores deles e por isso eles gostam de se manter com essa identidade. Então eles falam que eles são completamente diferentes dos alemães. Eles são muito mais leves, têm um jeito muito mais desorganizado e nada pontual de viver. E eles se orgulham disso, acredite. E olha, eu vou te falar, Colônia não é a cidade mais linda que eu já visitei, mas definitivamente uma das melhores atmosferas que eu já vi. Essa atmosfera de levar a vida com muita leveza, ela tá por toda parte e a gente consegue sentir quando a gente tá lá. E eu acho que não é à toa que uma das festas favoritas e mais famosas deles, adivinha qual é? Eu vou te dar 2 segundos, vai. 1, 2. A festa favorita deles, que é o símbolo da cidade, é o Carnaval. E pasmem, eles também se fantasiam, assim como no Brasil, a cidade para o Carnaval acontecer. Eu acho que não igual Salvador, essas coisas, mas de qualquer forma. É muito tradicional para eles ter as festas de carnaval com fantasias. Inclusive, eles dizem que é tradição ter um guarda-roupa só para fantasia. Eles só guardam fantasias ali. A diferença do carnaval deles para o nosso é que a deles acontece durante o inverno. Então, eles geralmente têm que sair com a fantasia por baixo e mais uma montanha de roupa por cima para aguentar o frio até chegar na festa. Mas a atmosfera parece ser realmente muito parecida com a do carnaval brasileiro, pelo que a gente conversou com as pessoas de lá, realmente parece ser muito parecida e me surpreendeu muito, porque eu não imaginava encontrar uma cidade em que a tradição é o carnaval na Alemanha. E como eu falei, a cidade de Colônia se orgulha de não ser alemã. E até na cerveja eles destoam. Eles têm uma cerveja chamada Coach. Coach. Eu vou falar Kolsch, tá? Porque eu acho que é mais fácil pra gente se comunicar desse jeito. Eles têm essa cerveja que é muito diferente do que os alemães geralmente tomam. É uma cerveja mais leve, muito mais próxima da cerveja brasileira, porque ela é mais leve, muito mais fácil de ser tomada e geralmente eles tomam em copos pequenininhos, para que a cerveja se mantenha sempre fresca. Eles não falam gelada igual a gente, é fresca. Então é muito comum que a gente vá em bares e o copo seja, ou restaurantes, e o copo seja bem pequenininho, e aí eles vêm e trocam com bastante frequência. Uma coisa muito importante é que eles vão trocar o teu copo mesmo que tu não peça. Então, se tu não quiser, existe um código que é simplesmente colocar um papelzinho ou o descanso de copo em cima do teu copo para que eles não te sirvam mais. Alguns garçons não respeitam isso, mas a maioria respeita. Então, se tu não quiser mais, coloca o descanso de copo em cima que eles vão entender que parou por ali. É que nem o rodízio, né? Só que com cerveja. E realmente eu experimentei a cerveja e achei ela muito gostosa, muito leve,
muito doce, né? Ela não é nada amarga e gostei bastante. Mas os alemães dizem que é 8 ou 80, ou ama ou odeia. Eu amei e já conheci alemães que amam e que odeiam, e não conheci ninguém no meio, então realmente parece ser 8 ou 80. Mas vale muito a pena experimentar a cerveja. Ela só pode ter esse nome, só pode ser chamada de Kolsch se ela for feita nessa região ali de Colônia. É que nem champanhe, né? Que não pode chamar champanhe se for feito em outro lugar, mesmo que siga o mesmo processo, não pode. É a mesma coisa. E aí a gente vê que isso gera até uma intriga, assim, entre os alemães. Eu já ouvi alemães falando, eu não entendo o porquê disso. É bem engraçado. Mas é uma identidade deles, então eles realmente destoam em tudo. E é uma cidade que vale muito a pena conhecer pela história. E uma coisa que eu recomendo para quem vai para Colônia é fazer um free walking tour, né? Se tu não conhece o conceito de free walking tour, que seria um tour andando de graça, na verdade ele não é de graça, tá? Ele geralmente tem uma contribuiçãozinha no final. As pessoas, os guias, né, eles ganham por gorjeta, o que é super justo, afinal aquilo é o trabalho deles, mas é uma taxa livre. Geralmente eles te dão uma ideia aí de mais ou menos quanto é uma taxa aceitável, né, uma taxa boa, e se tu quiser dar mais, sinta-se livre. E se quiser dar menos, pode dar menos também, mas não é nada legal porque aquilo é o trabalho deles mesmo, tá bom? Então eu super recomendo fazer o walking tour porque aí a gente tem contato com uma pessoa que mora ali, né, com uma pessoa local. A minha guia, ela não é de Colônia, mas ela disse que ela é o que eles chamam de IMI, que não é imigrante. IMI é imitator. Então, pessoas que imitam as pessoas de Colônia, porque é um ambiente tão legal que as pessoas que vêm de fora, geralmente elas querem incorporar isso e por isso eles falam que são os imitadores. Mas eu super recomendo conhecer a história da cidade de Colônia. Eu não achei a cidade mais linda do mundo, mas definitivamente com uma história surpreendente. E é muito legal poder ver isso na rua, né? Conseguir ver com uma pessoa que realmente entende da história. Então, super recomendo o Free Walking Tour, acho que vale muito a pena. Bem, essa é a história da cidade de Colônia, muito breve para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like para eu saber que tu curtiu o vídeo. Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma curiosidade legal para compartilhar, deixa nos comentários aqui que eu adoro essa interação. E não esquece de me seguir lá no Instagram, porque a gente conversa um monte por lá, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!